Imagina só o seguinte cenário. A gente decide construir a casa dos sonhos, com uma arquitetura, tipo, impecável. O solo mais fértil possível para plantar um jardim perfeito. Só que exatamente no meio de uma zona de guerra ativa. Exato. Onde o quintal dos fundos é literalmente a porta de entrada para exércitos invasores. E bom, esse era basicamente o código postal de uma das tropas de elite mais letais e misteriosas do mundo antigo. É um paradoxo geográfico e estratégico muito brutal, na verdade. Porque onde tem extrema abundância, invariavelmente também tem uma vulnerabilidade extrema. É fascinante como o ambiente dita as regras de sobrevivência. Com certeza. E o que torna tudo isso tão intrigante é a forma como a história registrou essa sobrevivência. Porque, sabe, geralmente quando a gente explora registros militares antigos, a gente encontra uma linguagem super árida. Listas pré-domáticas, né? Sim, tipo contagens de infantaria, logística de suprimentos, essas coisas burocráticas. Mas, ao mergulhar nessas crônicas milenares lá no Oriente Médio, a linguagem burocrática meio que ela desaparece do nada. Dá lugar a algo muito mais descritivo. Muito. O texto descreve uma unidade específica e simplesmente afirma que eles tinham, abre aspas, rostos como leões e eram ágeis como gazelas sobre os montes. Tem uma quebra de expectativa formidável aí. Sai aquela contabilidade fria e entra uma imagem quase mítica, sabe? Uma lente meio selvagem para descrever uma força paramilitar. E olha, isso não é poesia vazia, não. Não. É uma descrição tática muito precisa, só que codificada na linguagem da época. Nossa, e é uma imagem que gruda na mente imediatamente. E, bom, a missão da nossa exploração profunda de hoje é justamente decodificar esses registros antigos. Traduzir isso para o nosso contexto. Isso. Vamos extrair essas lições e entregá-las de uma forma que qualquer pessoa possa aplicar na prática. Mesmo, tipo, para quem tem zero conhecimento prévio sobre história antiga ou textos bíblicos. É um ótimo ponto de partida. O nosso foco hoje é essa tribo milenar, os Gaditas. Queremos entender como essa postura literal daqueles soldados nas fronteiras lá do passado se traduz hoje num manual de sobrevivência incrivelmente atual para as tensões invisíveis que a gente enfrenta. Porque, se a gente pensar bem, decodificar as dinâmicas antigas de poder, de geografia e de resposta ao trauma é uma maneira infalível de entender os nossos próprios conflitos. Ah, sem dúvida. As espadas sumiram, mas... Deram lugar aos e-mails, né? E às pressões psicológicas. Mas a natureza de estar na linha de frente permanece absolutamente idêntica. Pois é. E para entender por que esses guerreiros precisavam evoluir até ter essa ferocidade de um leão, a gente primeiro precisa olhar para o chão que eles pisavam. A base de tudo. A geografia é o destino, certo? Nossas fontes nos levam aos descendentes de Gad. Quem era essa figura na árvore genealógica antiga e o que esse nome carrega de tão especial? Bom, Gad foi um dos filhos do patriarca Jacó com Zilpa. E, na tradição do Oriente Próximo Antigo, a etimologia é vital. Tipo, os nomes contam uma história e estabelecem toda uma trajetória. Uma profecia, quase. Exatamente. Quando Gad nasceu, lá no livro de Gênesis, a exclamação que marcou a chegada dele foi afortunada. No hebraico antigo, a raiz da palavra Gad carrega esse peso de fortuna ou sorte. Mas não no sentido passivo, tipo ganhar na loteria. Não, de jeito nenhum. O significado se estende intrinsecamente para a tropa ou um ataque organizado. Uau! Então é tipo uma fortuna que precisa ser defendida por uma tropa. A própria origem da palavra já avisa que a riqueza deles estaria sob ameaça constante. E isso nos leva direto à localização no mapa. Sim, onde eles foram construir essa tal fortuna. Eles se estabeleceram nas terras a leste do Rio Jordão, em regiões historicamente conhecidas como Gileade e Bazã. E olha, para quem estuda a topografia do mundo antigo, essa era uma região de extremos absurdos. Por que extremos? Porque, por um lado, era um platô de uma exuberância incomparável, pastagens riquíssimas, um solo perfeito para agropecuária. É o tipo de lugar onde a civilização floresce rápido e a riqueza engorda os rebanhos. Mas, se eu entendo bem a geografia daquela área,
Morar a leste do Jordão significa estar de costas para o seu próprio povo e de frente para o deserto sírio-arábico, certo? Precisamente. E, tipo, não tinha uma montanha gigante ou um oceano para barrar quem vinha de fora. Era um corredor aberto. Era uma planície totalmente exposta sem barreiras naturais significativas, o que significa que as rotas de comércio passavam por ali. E as rotas de invasão também. Exato. Impérios da Mesopotâmia tentando expandir territórios, ou até tribos nômades do deserto buscando saques rápidos, invariavelmente batiam primeiro na porta de Gileade e Bazã. Era o ponto de contato imediato, o para-choque da nação. E viver nesse para-choque força uma evolução, porque se o ambiente é um moedor de carne geopolítico, a população local não pode se dar ao luxo de ser composta apenas por agricultores pacíficos. Claro que não. A biologia e a cultura precisam responder com brutalidade. E é aí, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, que surgem os giborim. Sim, os giborim. O termo, no hebraico, não descreve só um soldado comum. Não. Não, significa guerreiros poderosos. É uma espécie de herói de elite, sabe? A personificação da força e da coragem. E a descrição bizarra de 1 Crônicas 12 de que eles tinham rostos de leões e velocidade de gazelas. Como isso funciona na prática militar da época? É uma anomalia tática fantástica, porque na Guerra Antiga, geralmente, você tinha que escolher. Ou você tinha a infantaria pesada, o leão. Homens enormes segurando aqueles escudos de bronze pesadíssimos. Isso, formando uma parede intransponível, mas super lentos, quase imóveis. Ou você tinha o outro lado, os escaramuçadores, os arqueiros. As gazelas. Exatamente. Muito rápidos, ágeis, corriam pelas rochas, mas se fossem pegos num combate corpo a corpo... Eram massacrados na hora porque não tinham armadura. Perfeito. A doutrina militar exigia escolher entre massa de impacto ou mobilidade. E o que os textos afirmam sobre esses gaditas é que eles fundiram essas duas características num soldado só. Então, ter o rosto de leão significa ter a força física? A intimidação letal e a capacidade de sustentar a linha de frente sem ceder 1 milímetro. E, simultaneamente, eles tinham a biomecânica de uma gazela. Tipo, conseguiam quebrar a formação e reposicionar o ataque muito rápido. Numa velocidade que a infantaria pesada inimiga não conseguia acompanhar. Mas espera aí, eu fico pensando, tem um problema óbvio nessa equação de super soldado. Quando alguém combina essa força bruta imbatível com uma velocidade de fuga perfeita, essa pessoa se torna invencível fisicamente. É a tendência lógica. E em qualquer cultura, isso criaria uma casta militar insuportavelmente arrogante. Uma força intocável que não precisa de ninguém e que logo começaria a oprimir o próprio povo. Como isso não aconteceu com eles? É uma ótima pergunta. E a genialidade da síntese desses dois animais é justamente o que impede essa arrogância cega. Como assim? O leão, por natureza, ele ataca de frente, confia na força pura. Mas um guerreiro que é puramente leão é facilmente atraído para armadilhas, por excesso de autoconfiança, entende? Ah, faz sentido, ele acha que dá conta de tudo. Já a gazela não é um animal de confronto. Ela representa a leitura de ambiente, aquela precisão cirúrgica de movimento, e uma atenção extrema ao perigo. Então o giborim gadita não atacá-la cegamente como uma fera irracional? De modo algum. Ele tem a letalidade do leão, mas ela é completamente calibrada e dominada pela percepção situacional da gazela. Força está a serviço de um cálculo tático e não do ego daquele guerreiro. Perfeito. Você resumiu muito bem. É uma força domada pela agilidade mental. E as nossas fontes mostram que esse cálculo tático e essa ausência de ego foram testados de forma bem extrema logo no início da ocupação dessas terras. O livro de Números registra isso. É uma negociação territorial que soa bem estranha no começo. Me parece aquele momento definidor. Eles olharam para Gileade, viram que a terra era perfeita para os rebanhos e pediram a Moisés para se estabelecerem lá no leste antes do resto da nação cruzar o Jordão. Antes das grandes guerras de conquista no lado oeste que seriam bem sangrentas. O que, olha, cheira muito a uma traição clássica. Pegar a recompensa, garantir a terra boa e pular fora do trabalho pesado. Tipo, já temos a nossa parte, boa sorte para vocês aí na guerra. E foi exatamente assim que os líderes interpretaram inicialmente. Houve muita atenção.
Mas a contraproposta dos gaditas revelou o código de honra absoluto dessa galera da linha de frente. O que eles propuseram? Eles disseram assim: vamos construir currais fortificados para os nossos rebanhos e cidades muradas para as nossas famílias aqui no leste. Feito isso, nós vamos pegar em armas, cruzar o rio e marchar na vanguarda do nosso povo. Uau! Na vanguarda. E não voltaremos para casa até que cada uma das outras tribos tenha conquistado a sua terra em segurança. Mas, parando para analisar a logística disso, não soa incrivelmente irresponsável? Por que você diz isso? Porque eles estão construindo cidades novas naquela fronteira leste, que já falamos ser a rota de invasão mais perigosa de todas, e eles decidem deixar as próprias famílias lá, enquanto toda a elite de combate marcha quilômetros de distância. Para lutar guerras que levariam anos do outro lado do rio. Exato. Como isso não resultou num massacre das famílias deles pelos povos do deserto? É o questionamento fundamental dos estudiosos. E a resposta revela duas coisas. Primeiro, uma capacidade absurda de engenharia defensiva, porque eles construíram fortificações reais, não deixaram tendas abertas. Certo, se prepararam fisicamente. E segundo, e mais importante, um nível de confiança comunitária e divina que desafia a razão estratégica comum. Eles acreditavam que, ao honrar a promessa com a comunidade e liderar a vanguarda, as retaguardas deles seriam protegidas providencialmente. Eles meio que trocaram a segurança imediata de estar perto da família pela lealdade ao projeto maior. Isso, a unidade do povo em primeiro lugar. Olha, isso vira de ponta cabeça a ideia moderna que a gente tem de sucesso. Hoje, a lógica é que a sua força ou vantagem competitiva serve para construir o seu próprio castelo e puxar a ponte levadiça. O sucesso individual como ponto final, né? Sim. Mas para os gaditas, herdar a terra mais fértil foi só o pré-requisito para assumir o serviço mais arriscado. Isso quebra muito a nossa visão atual. E se conectarmos isso com o panorama geral, tem uma profecia ainda mais antiga sobre Gade, feita por Jacó, lá em Gênesis, que encapsula essa recusa em ser vítima da geografia. Ah, sim, o texto do Gud? Isso. A profecia dizia: Gade será atacado por um bando, mas ele os atacará nos calcanhares. O texto hebraico usa a palavra Gud, que define perfeitamente essa sobrevivência na fronteira. E como esse Gud funcionava na prática militar diária. Gud se traduz como invadir ou pressionar de volta. Viver numa fronteira de extremo risco significa que o ataque não é uma possibilidade, é uma certeza estatística. Vai acontecer, quer você queira ou não. Exato, mas a postura do Gud não é erguer um escudo e ficar encolhido, torcendo para o inimigo cansar e ir embora. O Gud é um contra-ataque incansável e proativo. Se o bando ataca, o gadita pressiona de volta. Ele morde os calcanhares na retirada, transforma o agressor em caça, é não recuar. Nossa, incrível. O que nos traz a uma transição fantástica que as fontes fazem. Toda essa análise sobre espadas de bronze e guerreiros meio mutantes dá um salto impressionante lá para o Novo Testamento. É uma mudança de paradigma. O campo de batalha sai da terra, da geopolítica lá do Oriente Médio e migra direto para a mente, para a moralidade e para o espírito. E quando o literal serve de espelho para o existencial. O apóstolo Paulo, ao escrever para os Efésios, faz aquela afirmação famosa de que a nossa luta não é contra sangue e carne. A batalha migrou para as forças invisíveis, para as tensões do nosso dia a dia. Para descrever quem enfrenta isso, ele usa a palavra grega strateotes. Que designa o quê, para quem não conhece o termo? Refere-se a um soldado engajado em serviço ativo. Alguém que está despachado ali no fronte de batalha. Então, a expectativa sobre o Stratiotes hoje é a mesma que existia sobre o Giborim lá de Gade? Exatamente. Estar vigilante, dominar o próprio território, absorver o impacto e proteger a comunidade à sua volta. Agora, trazendo isso para uma aplicação bem concreta para quem acompanha a gente hoje. Alguém que está no trânsito agora, ou numa semana exaustiva de trabalho. Um cenário muito comum. Pois é. Eu entendo a imagem do leão numa batalha mental. É aquela força bruta, é encarar uma crise financeira ou um diagnóstico ruim sem piscar. Mas a gazela
parece meio inapropriada nesse contexto, não acha? Por que você vê assim? Porque a gazela é um animal de fuga. Como a flexibilidade entra na conta de uma batalha invisível sem parecer que a pessoa está sendo covarde ou só fugindo dos problemas? Ah, aí que tá o segredo. A gazela entra na capacidade de não se deixar engajar em batalhas inúteis. O estresse crônico moderno tenta nos esmagar por atrito, por desgaste diário. Sim, a gente fica exausto de tanto apanhar de pequenas coisas. Então, ter o pé de gazela hoje significa ter a agilidade de recuar de discussões tóxicas que só drenam a sua energia. É a flexibilidade de abandonar uma estratégia de carreira que não funciona mais. Sem que o ego se sinta derrotado por ter que mudar de rota. Precisamente. A gazela navega pela complexidade do terreno corporativo ou relacional com leveza, e ela faz isso para preservar energia para quando o ataque do leão for realmente vital. Nossa, a psicologia moderna ecoa isso brilhantemente. Hoje a gente sabe que a diferença entre o estresse que destrói o corpo e o eu-estresse, aquele estresse positivo que faz a gente crescer, O estresse adaptativo. isso, a diferença é quase inteiramente definida pelo nosso senso de agência. E é aí que entra o Gold de novo, o pressionar de volta. Perfeito. Ter agência não é necessariamente entrar em um embate físico ou num bate-boca. É recusar a postura de vítima. Não é ficar sentado recebendo e-mails e sentindo as demandas espancarem a sua mente. É ser a pessoa que levanta, organiza a defesa e propõe a solução. Sabe? Recuperar o controle do espaço. O good moderno é a recuperação da agência. Mas olha, tem um limite perigoso aí que os próprios cronistas antigos faziam questão de ressaltar. Qual o limite? Em 1 Crônicas 5, há o registro de uma guerra colossal contra os povos invasores. E o texto revela o maior segredo desses guerreiros. Que não era só bater de frente. Não. A vitória retumbante deles não ocorreu porque eles eram super soldados, nem pela velocidade das gazelas, nem pela tática incrível que tinham. Então de onde veio? A vitória veio, segundo o texto, porque eles clamaram a Deus na batalha e confiaram nele. O reconhecimento da própria limitação, né? Diante do imponderável. Exato. É o paradoxo supremo do guerreiro. Ele treina ao máximo, desenvolve resiliência mental, agilidade tática, mas na hora do impacto avassalador, ele sabe que a força humana tem um teto muito baixo. Chega uma hora que não dá pra carregar tudo sozinho. Quando o ataque espiritual ou o caos se instauram, a dependência profunda de uma força maior, do poder divino apontado nas fontes, é o que garante que a linha de defesa não se rompa. O soldado só mantém a posição porque sabe quem dá o fôlego final para ele. Se a gente olha para a trajetória que desempacotamos hoje, fica muito claro que a essência da linha de frente não é sobre invulnerabilidade. Ninguém é de ferro. É sobre aceitação de propósito. Concordo plenamente. Aqueles guardiões antigos olharam para o mapa e entenderam que o território deles era um imã gigantesco para o caos. E não fugiram. Eles absorveram o primeiro impacto para que os vulneráveis ficassem seguros. Mantiveram o espaço usando a letalidade do leão e a inteligência da gazela, sempre encorados pela humildade de quem clama por socorro no meio do combate. Uma combinação raríssima, mas indispensável, seja lá em Gileade ou nos escritórios de hoje em dia. E isso culmina numa reflexão inegável que ressoa em todas essas crônicas antigas. Qual seria a regra de ouro aqui? Bom, a gente viu que Gileade e Bazã eram simultaneamente as regiões com as terras mais ricas, mas também as fronteiras mais perigosas de todas. Estavam interligadas. Sim, e talvez isso não seja coincidência. Pensando no nosso cenário atual, é muito possível que as áreas da nossa vida que parecem estar sob o maior ataque constante, Aquelas que drenam a paciência. aquelas que testam a nossa saúde mental até o limite absoluto, talvez elas sejam exatamente o nosso solo mais fértil. Aquela área de maior pressão, que exige a postura inabalável de um leão na fronteira, pode ser justamente o lugar onde um amadurecimento gigantesco, a nossa verdadeira fortuna, está prestes a brotar. Onde a maior colheita vai acontecer. Exatamente. Fica o convite para cada pessoa que está nos ouvindo agora identificar na sua própria vida qual é a sua fronteira de Bazã hoje.
Aquela fronteira fértil, vulnerável e cheia de propósito. E principalmente decidir como vai se posicionar diante dela.